Aleluia! Glórias a Deus. Você pode tomar o seu assento, o seu lugar. Como é bom. Meninas, vocês são uma bênção. Glórias a Deus. Vocês são preciosas para nós, preciosas para o Senhor. Amém. Uau! Como é difícil começar quando a gente está envolto a uma atmosfera de Deus. Amém? Amados, fazia muito tempo que eu não escutava aquele louvor ali, né? E Deus é amor. Lembrou de tempos passados, tempos idos. E como é bom lembrar, como é bom recordar, como é bom ter em mente coisas que nos remetem a tempos bons em Deus. Amém? Quero te convidar a abrir a palavra de Deus lá no último livro da Bíblia, em Apocalipse 2, verso 5. Apocalipse 2, verso 5. Sabe que é muito interessante, né? As meninas da secretaria, vai chegando por sexta-feira, assim, elas me dão uma pressão celestial, né? Meu amado, já tem o tema da pregação? Via de regra eu não tenho o tema da pregação. Às vezes acontece de ter o tema da pregação, mas via de regra não, né? O final de semana é o tempo ali onde a gente vai colhendo, recebendo, falando com Deus ao longo da semana, e no final de semana parece que as coisas mais ou menos se encaixam, e aí a gente sai com o tema. Às vezes o tema é a última coisa, ou o versículo-chave. E calhou, a Tati não tá, né? Eu não vi a Tati aí. Calhou que ontem pela manhã a Tati chegou Mano, fiquei sabendo agora que é tu que prega amanhã, né? À noite. Eu disse, é verdade, sou eu, né? A gente trocou a escala, o pastor Mário está em Rio Pardo. Eu disse, é verdade. Tu tens o versículo, mas pode me dar até amanhã ao meio-dia, querida, né? Eu disse, Tati, hoje eu vou te surpreender, Tati. Eu tenho o versículo de hoje e de terça-feira à noite. Glórias a Deus. Eu disse, e mais, é o mesmo versículo, que nós vamos repartir ele em 2 pedaços. Então a gente começa hoje falando da primeira parte do versículo, e já fica o convite para terça-feira, às 8 horas, a gente continuar na segunda parte do versículo, amém? Vai ser tremendo, eu creio, estou com uma expectativa muito grande. Faz muito tempo que eu não prego em cultos de terça-noite. Culto de terça-noite, quem me conhece há mais tempo sabe que é um dos meus cultos preferidos, né? Processo de avivamento, vou falar um pouquinho hoje. Ele se deu muito nas nossas campanhas, nossos cultos de terça-feira à noite. Mas Apocalipse 2, 5 diz: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Amém? Conforme eu falei, hoje a gente vai aprofundar no lembra-te, pois, de onde caíste. Terça a gente vai falar de arrependimento e retorno à prática das antigas, das primeiras obras. Mas hoje a gente vai falar de lembrar de onde nós caímos. Sabe, meu amado, minha amada, que vez ou outra a gente esbarra nesse versículo e a gente é inquietado. Quantos aqui são inquietados? Eu sou muito inquietado, né? Quando fala das cartas às 7 igrejas, e a gente esbarra aqui, né, o Senhor falando, através de visão, para João, escrevendo uma carta ao anjo da igreja em Éfeso, e ele faz uma série de elogios para aquela igreja, né, e aí ele continua dizendo que tinha uma coisa, porém tem uma coisa contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Um pouquinho antes ali. Lembra-te, pois, de onde caíste. E isso muitas vezes me incomoda em algum curso, em algum culto, né? Em alguma pregação, em algum programa.
Lembra-te, pois, de onde caíste. Eu disse, meu Deus, né? É inevitável que a gente faça comparações. A nossa vida é uma comparação. A instrução para a ceia do Senhor diz, avalie-se, pois, o homem a si mesmo. O processo de autoavaliação é algo que advém sobre mim e sobre ti. É óbvio que nós nos perguntamos em várias áreas das nossas vidas se nós estamos hoje melhor do que fomos ontem e se amanhã estaremos ainda melhor. Amém? É isso, né? E muitas vezes eu esbarro com isso e eu sempre me pego perguntando, meu Deus, como eu sou hoje comparado ao dia que eu me converti, aos dias após a minha conversão, aos meses após a minha conversão? Como eu estou hoje, Deus? E aí eu me pego muitas vezes pensando, durante o louvor eu lembrei, não sei porquê, né? Mas em espírito, eu fui transmutado, se é que se pode dizer, para um programa que a gente teve, a pastora Cândida vai lembrar, em Tramandaí, onde o pastor Asaf Borba ministrou, né, muito, contou, ele deu testemunho da vida dele, e ele era um dos convidados. E naquela ocasião eu estava, que a gente pode chamar de backstage, eu estava onde o Marcelo está hoje, eu estava operando lá o Data Show. Data Show era algo muito novo, eu sou muito velho, né? Então o Data Show não era algo assim que, né, aquele trem ali era alguma coisa meio, né, misteriosa. Eu estava lá, e aí pude participar e tal, e aquele evento, e aquele testemunho de vida, ele falando da filha e aquelas coisas que me impactou de forma muito profunda. E eu senti, né, e tomado por uma atmosfera muito forte, né. Então, enfim, lembrei. E essas lembranças, se a gente pensar, quem tem mais tempo na caminhada, vai acabar lembrando de, puxa, uma vez eu caí em pranto. Outra vez eu comecei a orar e eu não sabia, eu não tinha vontade de sair da presença de Deus. E a primeira vez que eu me peguei orando em línguas, e não entendia se aquilo era da cabeça, do Espírito, mas simplesmente eu não parava mais. E a primeira visão, e a primeira vez que Deus usou para trazer uma palavra profética, e a primeira vez que eu subi a um púlpito para pregar, eu lembro que uma das primeiras a gente foi para Osório, lembra, pastor? Não sabia como começava e como terminava. Um frio na barriga, tremendo as pernas, um desespero. Mas eu tenho saudade daquele tempo. Eu tenho saudade da ingenuidade. Eu tenho saudade de quando toda a minha suficiência dependia simplesmente da presença de Deus. E de que eu me apoiava somente nessa suficiência. Eu tenho saudade das gafes, dos erros, dos tropeços, de quando talvez eu não tivesse uma desenvoltura tão boa, mas aquilo saía de forma improvisada, mas era Deus usando um instrumento ainda não afiado, mas com unção, com vontade. Eu lembro que logo que eu me converti, eu não faltava um programa na igreja. Falei dos cultos de terça, como era bom. Trabalhava em Porto Alegre, chegava em Canoas e vinha correndo para a Cachoeirinha. Uau! Só para estar na presença dos irmãos. Vigília, que coisa boa. Congressos, conferências, retiros, nada era difícil. Logo que eu me converti, eu não relativizava a fé, nem a minha,
e nem dos meus irmãos. Eu era ingênuo, puro. E eu ria e chorava, e me quebrantava. Lembra-te, pois, de onde caíste. Eu me peguei pensando, e durante muito tempo talvez eu tenha interpretado errado esse versículo. Porque eu sempre tive a ideia de lembra-te, pois, de onde, no sentido de lembra-te onde, mas tem a preposição de. E aqui o Senhor não quer dizer, olha, lembra lá da tua queda naquele lugar. O Senhor quer dizer, lembra onde tu estavas e de onde tu despencou. Não tem a ver com onde tu caiu, por que tu caiu, mas é onde tu estavas, espiritualmente, e onde tu estás agora. Lembra-te, pois, de onde caíste. Muitas vezes, amados, a gente se apoia numa bengala de desculpa, porque agora eu sou um crente maduro. E crente maduro não chora. Crente maduro não precisa orar tanto. Crente maduro não precisa se devotar, se dedicar tanto à obra, à assistência, ao trabalho. Porque afinal de contas, deixa isso para os mais novos. Como a gente é bobo. Porque quando a gente fazia isso, a gente tinha temor, a gente tinha paixão, a gente tinha prazer, a gente tinha desejo em agradar a Deus. Mas agora, muitas vezes a gente está cheio de nós mesmos. A gente está... Lembra-te, pois, de onde caíste. Quantos aqui já caíram? Falo agora no sentido não figurado, não espiritual. Quantos aqui já tiveram um tombo? Quase todo mundo, né? Eu lembro mais que uma vez eu fui visitar um colega meu, ele era meu chefe. A gente estava na mesma praia em Santa Catarina, e aí ele disse, eu estou aqui, vem me visitar, não sei o quê. Lá fui eu, né? Chefe, botei a melhor roupa, né? Bermudinha, sapato, aqueles mocassim, estava na estica. E ele tinha se hospedado numa pousada bem bacana, assim, frente para o mar e tal, e a pousada a gente chegava, fazia subir uma rua, chegava por cima e acessava a pousada descendo uma escada. E tinha chovido. E a escada ela acabava assim num hall, onde tinha quase uma área de descanso, de lazer. Chuva, na praia, uma área dessa estava lotada, né? E eu lembro que eu comecei a descer aquela escada, em algum momento eu escorreguei. E eu cheguei de maneira triunfal, lá embaixo assim. Dessa maneira. E fui perdendo coisas no meio do caminho. Primeiro voou o telefone, depois a carteira, a chave do carro, um sapato, relógio, né? E a gente vai chegando. E naquele exato momento que eu chego lá, eu sei que é quase incontrolável a gente não rir quando alguém cai. Depois a gente vai ver se a pessoa está bem ou não, não é verdade? Né? Tá todo mundo assim. E eu que estava todo engomadinho, estava virado num trapo. Estava sem um pé de sapato, todo molhado, todo esgualepado. E o que eu aprendo com isso, amados? Não importa se eu escorreguei no primeiro, no segundo ou no terceiro degrau. Lembra-te, pois, de quando caíste. Lá eu estava bonitinho, lá eu estava vistoso. Agora eu estou num estado de calamidade. E o mais interessante é que em toda a queda, nós deixamos coisas para trás. Toda vez que a gente cai, voltando agora, no nosso contexto espiritual, todas as vezes que nós caímos,
E a vida é uma sucessão de cair e levantar. Todas as vezes que nós caímos, nós deixamos coisas que são valiosas, importantes para trás. Falei para vocês, fui perdendo telefone, carteira, chave. E muitas vezes nesse cair e levantar, a gente não presta atenção, a gente não atenta. O que ficou para trás? Que a gente não voltou para resgatar. A gente caiu, a gente vem em queda livre despencando e a gente não olha. Será que não está ficando intimidade? Será que não está ficando para trás relacionamento? Será que não está ficando para trás vida de oração? Será que não está ficando para trás um monte de coisas? Porque a gente simplesmente avança e segue. A igreja em Éfeso era uma igreja quase perfeita. A igreja em Éfeso, o Senhor Jesus enaltece de diversos aspectos. Poxa, vocês trabalham, vocês são sérios, vocês são firmes, vocês rejeitam a seita dos nicolaítas, vocês são uma igreja muito boa. Éfeso foi pastoreada, gente, por Paulo, Timóteo, João. Éfeso, uma igreja posta à prova. E o Senhor diz, olha, a única coisa que eu tenho contra ti é que tu abandonaste o primeiro amor. E quando a gente fala de primeiro amor, a gente precisa falar de paixão. E quando a gente fala de paixão, é inevitável a gente fazer comparações com casamento, com relacionamento homem e mulher. A queda, o descuido, na verdade, precede a queda. Se eu não tivesse descuidado, talvez eu não tivesse caído. Talvez eu estava tão preocupado em impressionar aquele meu colega, que eu descuidei, não vi, escorreguei e caí. E o descuido, sempre que a gente descuida, tudo vai bem. A igreja em Éfeso ia bem. Trabalhava, labutava, se esforçava, reprovava. Mas estava perdendo, ou já tinha perdido o primeiro amor. A palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios 10, 12. Por isso aquele que pensa que está em pé, veja que não caia. Isso é para mim e para você todos os dias. É possível nós vivermos 7 dias da semana para a igreja ou na igreja e ainda assim estarmos em queda livre? Sim ou não? Sim. Sim. É possível a gente estar em vários ministérios com vários afazeres e ainda assim estarmos perdendo a paixão? Sim. Não estarmos mais apaixonados, estarmos distantes do primeiro amor? Sim, é possível. Porque nós nos acostumamos, nós nos acomodamos, nós esfriamos. Essa é a tendência de todo ser humano. E aqui é muito legal esse versículo que a gente está estudando, que o Senhor traz 3 verbos de ação: lembrar, arrepender e praticar. Não é para ficar pensando, interiorizando, lamentando, sofrendo. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Tudo aqui tem a ver com ação. Tudo aqui tem a ver com pensar, lembrar, agir. Amados, Satanás caiu
De onde? Do céu. Isaías 14:12 diz: veja como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Veja como você foi lançado por terra, você que debilitava as nações. A gente pode estar no céu, ou perto do céu, e despencar, cair, ser lançado. Essa é uma noite que o Senhor convida eu e você, e tem mexido comigo nesses últimos dias. Lembra-te, pois, de onde caíste, de qual prateleira celestial você está despencando. Lembra dos teus primeiros dias de crente convertido. Lembra? Lembra das primeiras vezes que tu pegou a palavra para ler e estudar, e que você lia e parece que aquilo entrava de uma maneira, e era o próprio Deus falando contigo, lembra? Lembra? Lembra quando você ouvia louvores, e você não conseguia conter as lágrimas, simplesmente sem conseguir explicar? Lembra? Lembra quando você olhava para um pobre necessitado e você tinha o sentimento de Jesus querendo ajudar? Lembra? Amados, se a gente for muito sinceros, e começa por mim, a gente vai perdendo coisas boas do início da caminhada. A gente vai perdendo, talvez, a essência. Como era a sua vida de oração? Como era a sua prática de jejum? Como era mais fácil dobrar joelho? Como era mais fácil ser sensível ao Espírito Santo de Deus? Muitas vezes a gente diz que Deus não fala, parece que Deus não fala. Deus está falando. Talvez a gente não esteja escutando. Talvez a gente não esteja ouvindo. Talvez a gente não achasse tanta desculpa para o nosso esfriamento. Talvez. Amém, amados? Lembra? Porque dá para voltar. Lembra? Porque o primeiro estágio é nós não nos conformarmos, é nós não aceitarmos a mornidão como algo ok, como algo, é a tendência. Não é a tendência. Nem em relacionamentos amorosos, e nem no relacionamento com Deus. Não é a tendência. Porque quando a gente esfria, a gente perde. E quando a gente esfria, a gente entristece aquele a quem nos ama também. Quando a gente esfria, é como se disséssemos para Deus: dá uma segurada aí, agora não. Eu tenho coisas mais importantes para fazer. Tá bem, eu vou orar rapidinho, vou falar contigo rapidinho aí, tá, Deus? Mas eu tenho mais essas outras coisas aqui. Lembra como já foi a envergadura da tua fé. Lembra quando Satanás e seus demônios te respeitavam, temiam. Lembra quando você era mais disponível
Lembra quando o teu nome estava em todas as listas de ministério, se oferecendo? Fosse na recepção, fosse no acolhimento, lembra? Volta, volta. Lembra quando você glorificava a Deus nas pequenas e nas grandes coisas? Lembra quando você teve certeza daquela resposta de oração, daquele milagre, daquela cura, daquele socorro, daquela porta aberta no momento certo? O que a vida e as circunstâncias fizeram conosco? Porque nós permitimos que essas coisas aconteçam. Sabe que o povo, quando estava cativo, lá no Salmo 137:1, diz: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nós ainda estamos aqui, não estamos cativos. Nós estamos aqui, somos livres. E que nós possamos lembrar dos tempos passados, da mesma maneira que nós lembraremos dos tempos vindouros. Que nós não tenhamos que lamentar, que nós não tenhamos que lembrar de forma saudosa desses dias, porque dias piores vieram. Que nós possamos lembrar de qual a envergadura espiritual que o Senhor espera de nós. Lembra das promessas. Lembra do chamado. Lembra de quando o Senhor usou outra pessoa para dizer qual era o teu chamado. Lembra da oração que um irmão, um pastor fez por ti e te trouxe revelações. Lembra do estado que tu chegou a primeira vez a uma igreja, quebrado, talvez sujo, molhado como eu estava. Lembra do preço pago daqueles que te trouxeram a fé. Lembra do joelho dobrado, do pranto, do choro. Lembra do sangue vertido na cruz. Para que eu e você nos mantivéssemos no primeiro amor. Para que eu e você não esmorecêssemos, não esfriássemos, não nos tornássemos pessoas mornas. Lembra das visões que você já teve? Lembra de quando você foi usado pelo Espírito Santo? Lembra das tuas pregações? Lembra quando você falava de forma desinibida de Jesus para as outras pessoas? Lembra quando você caminhava mais uma milha para buscar o perdido, para levar a palavra àquele que não conhecia? Lembra quando o Senhor te usou pela primeira vez para você impor as mãos sobre alguém? Lembra? Muitas vezes a gente confunde queda com algo que vem, acontece, a pessoa se rebenta, sai, vai parar na sarjeta de volta. Não, amados. Muitas pessoas já disseram que na vida espiritual é tipo andar de bicicleta. Ou a gente está subindo, né, na rampa,
ou a gente está subindo ou a gente está descendo. Ou a gente está numa escalada, ou a gente está numa descendente. Ou a gente está parecido com o que era, ou a gente virou um arremedo do que nós éramos. Ou a gente virou alguém que faz da igreja um clube social. Às vezes um pronto-socorro espiritual. Isso não é vida cristã. Isso não é vida cristã. Lembra-te, pois, lá da onde você estava. Lembra quando servia a Deus, era um prazer tremendo. Lembra quando servia a Deus, não era cansaço, não era enfado. É de lá que o Senhor está pedindo para a gente lembrar nessa noite. É de lá. É daquele tempo. É daquele tempo onde tudo fazia sentido. É daquele tempo onde nada era custoso. É daquele tempo onde vida cristã, caminhada da fé, era algo extremamente prazeroso. Amados, é muito melhor fazer as coisas com prazer. É muito melhor fazer as coisas que nos trazem agrado. Amados, é muito bom estar perto de casal, de namorado apaixonado, amém? Eles irradiam, eles transmitem paixão e amor. Eles ficam conectados e grudados o dia todo juntos, e o namorado sai da casa da namorada, eles vão falando no telefone até tarde da noite. É fotinho aqui, postagem ali, coraçãozinho acolá. Desculpa, nós estamos nos tornando crentes de TBT com o Senhor. Toda quinta-feira a gente pode botar um TBT. Mas vida com Deus não é TBT. Vida com Deus é todos os dias. É hoje, é amanhã, é depois. A gente não pode viver de fatos do passado. Mas para isso nós precisamos estar apaixonados. Para isso a gente precisa estar pegando fogo. Quantos aqui já dormiram com uma criança, com alguém, e no meio da noite aquela criança ou aquele adulto ficou febril? Eu, quando os meus filhos estavam doentes, eu colocava eles perto de mim, eu não precisava colocar o termômetro. Eu só ia pegar o termômetro para confirmar qual era a temperatura. Mas a pessoa febril, a pessoa em febre te transmite, quem está perto sente o calor, sente o fogo. A pessoa apaixonada também, ela irradia fogo. Ela transmite calor. Você não precisa ir lá, ferir, checar, confirmar, porque ela está quente. Ela está cheia do Espírito Santo. Ela pode não ter retórica, pode não saber falar, pode não saber, talvez conheça só um versículo, mas ela está cheia do Espírito Santo. E isso não se reproduz. Isso simplesmente se sente. Não é verdade? Nós costumamos dizer que o amor a gente escolhe amar, é uma verdade, mas a paixão não. Faço de novo uma relação com relacionamento. Apaixonado, você sente paixão ou você não sente paixão? E para a caminhada e para a obra de Deus, o Senhor está convidando nós nessa noite. Lembra-te onde você estava. Lembra o tamanho da tua paixão. Lembra das tuas primeiras obras. Lembra do teu fervor. Lembra de quão importante eu era para ti. E depois de lembrar de tudo isso, arrepende-te. Volta à prática das primeiras obras. Amém?
Nunca foi sobre queda, amados. Nunca foi porque você ou eu caímos. Sempre foi aquilo que nós estamos deixando passar. Sempre foi o que o distanciamento tem provocado nas nossas vidas. Não há condenação, amados. Há um convite para que nós possamos olhar como nós éramos e como nós estamos. A carta para o anjo da igreja em Éfeso não era para aquela igreja específica. Ela passa os tempos e ela chega até nós. E o Senhor olha para nós dizendo: Igreja Seara, essa é uma igreja bem bacaninha. Uma igreja de pessoa trabalhadora. Uma igreja séria. Mas eu não sei se o Senhor olha, aqui não é condenação nem suposição. É só para a gente exercitar mesmo. Se o Senhor vai olhar e vai dizer assim, ó, vocês continuam no primeiro amor? E isso é individual. Isso não é coletivo. Amém? O Senhor vai olhar para dentro de cada coração. O Espírito que prescruta todos os corações vai olhar nessa noite e vai sondar, perguntando: você continua apaixonado por mim? Você continua febril por mim? Você continua ardendo em fogo por mim? Porque essa é uma noite que o Senhor abre aquele álbum de fotos celestiais. E Ele vai nos levar para tantos lugares. Antes da gente ter essa edificação aqui, nós colocamos uma lona. Uma tenda, né? Primeira campanha, né? Aleluia, Deus deu com as mãos cheias de calo, bolha, sem jeito nenhum para preparar todo aquele terreno. Mas a gente tinha que correr, puxar brita, porque era um barral aqui, era uma coisa muito séria, né? Serragem, areia. Quantos estavam aqui nessa época? Quantos puxaram? Oh, aleluia. Aleluia. Aquilo não era difícil. Aquilo era prazeroso. Glórias a Deus. Aleluia. E a gente já falou tantas vezes que a gente teve que, em um final de semana, pintar ali embaixo, quando a gente teve que mudar meio às pressas e tal. Amém. Glórias a Deus. Quantos aqui entenderam a palavra nessa noite? Lembra-te, pois, até onde você já chegou e onde você está. Fica em pé, feche os teus olhos. Terça-feira nós vamos falar de arrependimento. Nós vamos falar de prática das primeiras obras. Mas hoje à noite eu gostaria de te convidar a ter um tempo na presença de Deus. E que a tua oração fosse pedir ao auxiliador, pedir ao Espírito Santo de Deus, que pudesse trazer à tua mente, feche os teus olhos, já entra em oração, que pudesse estar te lembrando de como era a tua vida antes e como é a tua vida agora. Que o Espírito Santo de Deus pudesse estar trazendo à tua memória as coisas que você já fez no passado, o quanto você já se doou no passado, o quanto você já sentiu a presença de Deus no passado, o quanto a palavra de Deus entrava e causava um rebuliço dentro de ti no passado, e o quanto provoca hoje. O quão cauterizado talvez esteja o teu coração, o teu espírito. O quão impenetrável está para a palavra, para o louvor, para a oração.
Será que o mesmo Espírito que num apelo me tocava e eu não conseguia segurar o peso das minhas pernas, e eu me lançava no altar de Deus como uma criança, clamando pelo colo do Pai, será que esse mesmo Espírito encontra em nós essa receptividade hoje à noite? Será que o mesmo Espírito que nos desconcertava, que nos exortava, mas nos confortava, encontra terra fértil para ministrar os nossos corações nessa noite? Lembra-te, pois, de onde caíste. Você que já pregou, você que já intercedeu, você que já orou, você que já ministrou, você que já cantou, você que já foi usado com ações de misericórdia na vida dos outros. Lembra? O tempo está passando rápido demais, meu irmão, minha irmã. Não faz o menor sentido viver uma vida cristã morna. Não faz o menor sentido vivermos numa camada de religiosidade, num legalismo que a gente combina com Deus. Senhor, eu vou domingo à igreja e está tudo bem. Isso não é paixão. Este é um casamento caduco, frio, de fachada. Deus espera de nós um relacionamento apaixonado. Quando nós ministramos esse próximo louvor, se o Espírito Santo de Deus falou e fala contigo, e é Ele quem nos convence da justiça, do juízo e do pecado, se Ele está falando e o teu espírito está se movimentando, e você está sentindo talvez o que há muito tempo não sentia, então eu te convido, sai do teu lugar, acha um lugar aqui no altar do Senhor, respeitando o distanciamento, e nós vamos ministrar com você em nome de Jesus. Te acompanhe, te guarde e te conserve nessa semana, em nome de Jesus. Fica o convite para terça-feira, a gente continua daqui para frente, amém? Aleluia.